É um momento maravilhoso. As pessoas se encontram e aqui são sintetizados os problemas e são sintetizadas as soluções. Tanto no que diz respeito ao exercício da advocacia, eu falo no dia a dia aí dos profissionais, indo aos fóruns resolver problema da cidadania, mas eu falo também da questão da evolução e do aprimoramento das instituições. O aprimoramento, digamos, da legislação que deixou de ter sentido, uma outra legislação nova. Aqui é feita análise desse impacto sobre, aspas, esse meio ambiente jurídico. É muito importante. Há uma troca, há uma atualização, há um confronto de ideias. E desse confronto de ideias surgem as novas possibilidades de enfrentamento de problemas. Eu quero parabenizar, inclusive, a OAB aqui do estado de Alagoas. Quando foi gestada a Constituição de 88, ela foi chamada de cidadã. Por que ela era chamada de cidadã? Porque tinha e tem o artigo 133, que ele estabelece que o advogado é inviolável e indispensável para a administração da justiça. Nós defendemos o cidadão. O cidadão somente acessa os seus direitos fundamentais, que estão no artigo 5º da Constituição, por nosso intermédio. Sem advogado, realmente, não há acesso ao direito. Você às vezes imagina, não, no juizado especial as pessoas vão lá sem advogado e resolvem. A verdade é que não resolvem. Nós tivemos no Paraná um exemplo de um pedreiro que foi no juizado especial postular um direito dele e saiu feliz, porque ele tinha ganho R$7.000, sem precisar contratar advogado. Aí nós fizemos uma experiência, nós pegamos um advogado especialista naquele assunto e ele fez as contas e o pedreiro tinha direito a R$35.000. E simplesmente ele sai feliz do juizado com 10%, um pouco mais, né, disso. Então, quando a pessoa pensa que sabe dos seus direitos e não é versado em ciência jurídica, eu comparo até com o nutricionista. O ser humano não sabe nem se alimentar bem, precisa de nutricionista. Imagine exercitar direitos. Então, é fundamental termos um advogado destemido, bem intencionado, bem instruído para poder fazer o enfrentamento. Nós somos aquele contrapeso, nós equilibramos. Nós evitamos os abusos que pessoas que detêm poder podem ser levados a cometer. E abuso não interessa para ninguém. Tudo deve ser investigado, tudo deve ser feito dentro da legalidade. Fora da legalidade, dessa perspectiva, é barbárie. E não queremos uma sociedade que pratique barbáries. Na ditadura de Vargas, eu vou voltar um pouco. Na monarquia, para a transformação do Brasil república, os advogados tiveram uma importante participação. Depois, na ditadura de Vargas também, muitos dos advogados, no dizer de Batoque, ostentaram cicatrizes cívicas. Muitos foram presos ilegalmente, tanto na ditadura de Vargas quanto após 64. Então, e hoje nós estamos vendo uma série de abusos contra advogados. Mas eu sempre faço aqui uma observação quando toco nesse tema. Quando teve aquele comício das diretas já no Rio de Janeiro, na Candelária, entrou para a história como sendo um marco da democratização do Brasil, nós não vimos lá associações de magistrados brigando pela democratização do Brasil, nem do Ministério Público, nem de delegados, enfim. A OAB estava lá, a Associação Brasileira de Imprensa estava lá, sindicatos estavam lá. Eu me fiz presente na época, era recém-formado, e tive condições de testemunhar aquele momento maravilhoso da democracia brasileira. Mas os advogados estiveram lá. Então hoje eu olho para aqueles que violam nossas prerrogativas e digo, vocês que não lutaram pela democratização do país, vocês que representam um Estado que se preocupa mais consigo próprio do que com o cidadão, tem que respeitar sim a advocacia. Nós, sem qualquer recurso público, nós fazemos o nosso trabalho. Colocamos as petições no cível, por exemplo, organizadas, com documentos, levamos a eles para despachar,
convencemos nosso cliente a recolher pesadas custas. Enfim, a advocacia merece respeito, porque da família judiciária eu acho que o advogado é aquele que a Constituição equipara alguém da família. Veja você, o preso tem direito à assistência familiar e jurídica, ou seja, a Constituição nos coloca em iguais condições com a família do cidadão acusado. Então, a família merece respeito, a defesa dos acusados merece respeito. Tudo tem que ser feito dentro da lei, para evitar excessos, erros judiciários, enfim, a advocacia é fundamental para um Estado democrático de direito. Veja, eu falo para todas as associações que a grande associação da advocacia é a OAB, não há dúvida. O que nós fazemos, os trabalhistas fazem, é reunir pessoas de uma mesma, digamos, linha de trabalho, do mesmo ramo do direito, para podermos sintetizar também os nossos problemas e as soluções e buscarmos a OAB para nos auxiliar a resolver. Mas eu te digo, a grande associação, a instituição prevista em lei é a nossa Ordem dos Advogados. Então, andamos de mãos dadas, somos aliados e lutamos pela prerrogativa da advocacia nacional, todos de mãos dadas. O presidente Lamarck está fazendo um grande trabalho nacionalmente, com as caravanas das prerrogativas, os presidentes estaduais, e aqui, que é tão bem representado também, né? Inclusive por uma colega advogada brilhante. Então, quero te dizer que eu não imagino um Brasil sem a advocacia e sem a OAB. Eu creio que seríamos assim, voltaríamos aos tempos das cavernas, sem a OAB e sem uma advocacia guerreira.